Isaías capítulo 6, versículo 1 diz assim: No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, e com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais da porta se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e expiado o teu pecado. Depois disto ouvi uma voz do Senhor que dizia: a quem enviarei, e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Vamos orar. Levante a tua mão ao céu, a tua Bíblia, peça para que Deus fale conosco. Glorioso Deus, glorioso Pai, amantíssimo Criador dos céus e Criador da terra, a nossa alma se alegra, se regozija, meu Deus, diante, Senhor, da tua palavra que é fiel, que é verdadeira. Meu Deus, alcança, Senhor, nessa noite a tua igreja, alcança os ouvintes, os de perto, os de longa distância. Fala, meu Deus, pelo poder da tua palavra, nos alimenta, nos fortalece, nos abençoa, direciona os nossos passos, pois é o que nós te pedimos, meu Deus, e nós te agradecemos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podeis se assentar, meus irmãos. Desocupe vossas mãos e dê uma salva de palmas bem alegre para Jesus. Graças a Deus. Meus irmãos, eu peço a tua atenção e reverência à palavra de Deus. Em nome de Jesus, tenho certeza que Deus, o Senhor, Ele tem uma mensagem ao nosso coração. Igreja, aqui nesse capítulo de número 6, nós vamos ver agora Deus, o Senhor, Ele confirmando o chamado de Isaías como profeta na sua obra para a nação de Israel, e para que esse chamado fosse realizado, fosse concretizado, a palavra do Senhor vai mostrar para nós que primeiro o rei Uzias, que segundo os historiadores era parente ali próximo de Isaías, ele era rei, ele governava, precisou primeiro que ele viesse a morrer, e na ocasião da sua morte, a palavra do Senhor vai mostrar para nós que Isaías, ele vai ter de Deus uma visão, algo muito tremendo, e essa visão que ele tem, ele vê o Senhor assentado no seu trono de glória, ele contempla ali a cauda das vestes do Senhor, ali se esparramando sobre o templo, sobre o seu trono, aliás, ele contempla ali também, louvado seja Deus, o seu cetro de poder na sua mão,
e o Senhor faz ele enxergar, no tocante a essa visão também, uma espécie, uma qualidade de anjos, que a Bíblia mostra somente aqui no capítulo 6 de Isaías, que não há referência ou base explícita, como nós vemos aqui nesse livro, aonde ele vê anjos, que esses anjos, eles são diferentes pelo aspecto das suas asas. Geralmente é conhecido que os anjos têm duas asas, e esse anjo aqui que ele vê, ele tem 6 asas, e é interessante que a Bíblia não relata como que é a formação dessas asas no corpo deste anjo, ou desses anjos, mas a Bíblia vai ser clara em dizer para nós que esses anjos, eles têm 6 asas, e nós podemos observar que as asas, quanto mais elas são abanadas, quanto mais elas movem, com mais rapidez, com mais velocidade, mais rápido a ave voa. Então, se tem 2 asas, já com mais velocidade se alcança uma grande velocidade. Com 4 asas, a velocidade é maior ainda. Com 6 asas, a velocidade é muitíssima, como fosse uma velocidade turbo. Então, numa ocasião de emergência, de voo, certamente esses anjos seriam rapidíssimos, muito rápido. E o que chama a atenção é que ele se encontra ali, junto, próximo do altar do Senhor, perto do seu trono, na verdade. E a Bíblia diz que 2 asas estão batendo, ou seja, estão mantendo eles no alto. As outras 2 embaixo, provavelmente nas suas pernas ou próximo, cobriam ali os seus pés. E as outras 2 que chamam a atenção, talvez era em cima, não sei se era menor, mas tampava, cobria os olhos daqueles anjos. E esses anjos interessantes, diferentes, a Bíblia aqui no versículo número 2 dá o nome deles de serafins. É o único lugar na Bíblia que tem esse nome. Em alguma outra Bíblia nós pegamos uma referência, e essa referência talvez alguém já teve curiosidade de ver. A referência desse capítulo 6, verso 2, vai nos levar lá em Gênesis, no capítulo 3, no versículo 1 e 2 aproximado, onde a serpente, ela entra em diálogo com Eva, antes dela ser convertida numa serpente, numa víbora, numa cobra rastejante, que ia rastejar sobre o seu corpo e ia lamber do pó da terra. A Bíblia leva a referência lá. Não sei, talvez uma especulação, não sei se antes de Deus transformar a serpente em cobra, o anjo em cobra, talvez, não sei se ela tinha esse formato de 6 asas, não sei se ela voava, qual era a forma dela, mas a referência nos leva a lá. E amados e queridos irmãos, esses seres, eles eram tão poderosos, tão tremendo, que a palavra de Deus vai mostrar para nós que eles, aqui nessa visão, eles não estão executando alguma obra específica de ir ou vir, ou de fazer alguma missão. Eles aqui, a Bíblia relata para nós que eles estão diante do Senhor, e eles estão ali diante do Senhor, prestando a Deus um culto de adoração. A Bíblia vai mostrar para nós que eles clamam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, talvez apontando para Ele. E ele diz que toda a terra está cheia da glória do Senhor, todo o ambiente está cheio da glória de Deus.
E a palavra do Senhor vai mostrar para nós que neste momento, quando aqueles anjos, aqueles serafins, eles clamam, eles entoam a Deus, a Bíblia vai mostrar no versículo 4 que os umbrais da porta, as vergas da porta, como está aqui, elas começam a se mover pelo poder da voz daquele anjo, ou daqueles anjos. Elas começam a se mover, e a Bíblia vai mostrar para nós que aquela casa, aquele templo ali onde estava acontecendo aquela visão, começa a se encher de uma fumaça, e aquela fumaça simboliza a glória de Deus, aquela fumaça simboliza a presença do Eterno naquele ambiente de adoração, naquele ambiente religioso. Meus irmãos, e quando a Bíblia mostra que essa situação acontece, é muito interessante esse mistério dos umbrais, né, que faz abalar a estrutura, a porta balançar ou até, dependendo do movimento, derrubar a porta. Isso chama a nossa atenção quando a palavra de Deus fala em Êxodo, quando o anjo da morte, ele iria passar sobre a terra do Egito à meia-noite. A Bíblia diz que o Senhor ia permitir o anjo da morte passar sobre o Egito, para que a vida de todos os primogênitos fosse ceifada por ordem de Deus, que seria a 10ª praga. O Senhor, ele vai dizer para o povo dele, para pegar o sangue dos animais que fora assado, que fora comido por eles, que fora feito a Páscoa, o sangue ali, o Senhor disse que era para eles pegar um esopo, e eles então, como se fosse ali uma forma de um pincel, eles molhassem no sangue do animal, e então passasse sobre a verga da porta, de todas as portas, cada judeu ia passar na sua porta. Aquilo era o sinal do sangue sobre a casa do povo judeu. E a Bíblia, o Senhor diz que quando o anjo da morte passasse à meia-noite, e quando ele olhasse sobre a casa de Israel, quando ele passando, ele olhasse sobre as portas de Israel, então o anjo, ele passaria de largo, ele não tocaria na casa, ele não tocaria nos primogênitos de Israel, mas todavia ele iria para o Egito, e ele iria tocar no primogênito dos egípcios, e assim foi feito, meus irmãos, segundo a palavra de Deus. Então veja que quando se fala em verga da porta, é interessante, chama a nossa atenção. Mas veja que aqui agora, nesse capítulo de número 6, no versículo de número 5, quando Isaías, ele vê o Senhor assentado no seu trono, quando ele vê aqueles anjos, os serafins ao redor, quando ele vê ali aquele coro de adoração a Deus, quando ele vê o umbral da porta sendo abalado, quando ele vê aquela fumaça dentro do templo, Isaías agora, ele vai temer. Isaías então agora supostamente, ele vai fechar os seus olhos. Agora supostamente então Isaías, ele vai deixar de ver para aquela visão. Imagino eu que Isaías agora ele vai cair de joelho em terra, ele vai colocar a sua cara no pó, e agora Isaías ele vai abrir a sua boca, e ele vai dizer: ai de mim, porque estou perdido, ai de mim, que sou homem pecador. Naquele momento agora, Isaías, ele vai reconhecer o seu pecado diante daquela visão. E uma coisa, meus irmãos, tenham em mente, algo que Deus, ele quer, algo que Deus, ele gosta, é de ver na minha, na tua, na nossa vida,
algo que Deus Ele gosta, Deus Ele quer ver, é a nossa humilhação. Se tem algo que chama a atenção de Deus, é quando aquele que é feito a sua imagem, a sua semelhança, diante de uma situação, ele se prostra em terra, ele diz: ai de mim, que vou perecer, ai de mim que sou um pecador, porque eu pequei contra Deus, eu fiz isso, eu fiz assim, eu fiz assado. Nós podemos olhar e ver Jó, quando tudo que ele tinha foi tirado, quando o anjo do Senhor desceu, aliás, quando o anjo das trevas foi até ele e tocou na sua carne, de maneira que ele foi atingido por uma chaga mortal, de maneira que ele agora, o único consolo que ele tem é um caco de telha, e ele agora começa a se coçar, para aliviar um pouco a sua dor, o seu sofrimento. E naquele momento, a mulher de Jó vai dizer para ele: homem, você ainda continuará sendo sincero? Você ainda continuará sendo fiel a Deus? Homem, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Então, naquele momento, a Bíblia vai mostrar para nós que Jó, ele vai olhar para aquela mulher e vai dizer: mulher, como dizes, como fala qualquer doida, qualquer louca da vida, assim falas tu. Nós vamos querer somente o bem de Deus e o mal não. E a Bíblia diz que naquele momento Jó não foi achado pecado nele como da primeira vez que ele se humilhou na perca de todos os seus bens, de tudo que ele tinha. Meus irmãos, nós olhamos para a palavra de Deus e nós vemos como que Deus, Ele se agrada quando o homem se humilha. Lembra aquela ocasião quando o profeta Elias profetizou para Acabe, entre tantas profecias, o Senhor havia dito que iria destruir Acabe por causa do seu pecado, da sua idolatria, da sua desobediência. Porém chegou o momento que Isaías, ele chega e ele olha, ele vê Acabe no chão prostrado, se humilhando, rasgando o seu coração. Lembra que Acabe era rei, lembra que Acabe era um apóstata, lembra que Acabe era um idólatra, lembra que por intermédio dele e da sua mulher a idolatria foi levada a Israel, e por intermédio dele o povo foi obrigado a adorar Baal. O Senhor havia predestinado tirar a vida de Acabe, havia predestinado matar Acabe. Só que quando Acabe ele soube que ele ia morrer, Acabe ele se prostrou em terra. Acabe ele começou a se humilhar. Acabe ele começou a buscar Deus. Ele rasgou seu coração na presença do Senhor. Então Elias, aguardando que Acabe fosse morto, então Elias, ele espera o fim de Acabe, e o Senhor vai dizer para Elias: Elias, eu não farei mal algum a Acabe, eu não tocarei nele, eu não tirarei a vida dele, eu não vou cobrar dele agora, mas eu cobrarei da sua posteridade. Porque olha, Elias, como que ele se humilha, olha como ele está se humilhando diante da minha presença. E detalhe, meus irmãos, Acabe estava se humilhando com o coração perfeito. Acabe estava rasgando o seu coração, porque Deus, ele conhece
Deus, Ele sabe quando nós estamos falando só de boca. Deus, Ele sabe quando nós estamos só gesticulando. Mas Deus também, Ele sabe quando nós estamos falando com Ele de coração. Porque Ele mesmo falou que o homem vê por fora, mas Ele vê o coração. Ele estava vendo o coração de Acabe. Ele sabia que Acabe estava se humilhando. Então Ele estava agora perdoando os pecados de Acabe. Mas o Senhor ia cobrar da posteridade, dos filhos. Se eles pecassem, Deus ia cobrar. Então é aquilo que a palavra de Deus fala para nós em Provérbios, por intermédio de Salomão, que o homem que ele reconhece o seu pecado, né, aquele que se humilha, que reconhece o seu pecado, ele deixa de praticar o seu pecado, ele alcança de Deus a misericórdia. Deus é misericordioso. Quero dizer para você nessa noite, minha irmã, meu irmão, não importa o pecado que você cometeu. De repente alguém talvez possa dizer não tem mais jeito para você. Talvez para você de fato não tem, para mim não tem. Mas para todos aqueles que confiam em Deus há uma esperança. E se nós nos colocar diante de Deus em humilhação, se Deus Ele olhar e ver em nosso coração sinceridade, se Deus Ele vê que de fato nós estamos nos humilhando, certamente Deus Ele nos perdoará, Ele nos renovará, e a glória da segunda casa será maior que a da primeira na nossa vida. Será que você crê nessa palavra? Glorificado e exaltado é o nome do Senhor, eu creio nisso, porque o Senhor deu uma oportunidade nova para Acabe. Acabe era para ter abraçado aquela oportunidade. Acabe era para ter abandonado todos os seus pecados. Acabe era para ter lançado fora todos os ídolos que havia em Israel, representando Baal. Era para ele ter dito para sua mulher: olha, Jezabel, minha esposa, minha amada, minha querida, minha rainha, Deus, o Deus de Israel, o Deus do meu povo, o Deus dos meus pais, Ele perdoou os meus pecados. Ele diz que não irá me matar, Ele não vai cobrar de mim. Ele me deu nova chance. Minha esposa, vamos servir a esse Deus, se converta, vamos adorá-lo. Elias, esperando então na sua posição, esperando que houvesse uma mudança acerca de Acabe. Porém, Acabe, como sanguíneo, como eu e você, Acabe, como um coração de pedra, como homem carnal pecador, ele aproveitou a longanimidade de Deus, ele aproveitou o perdão dos seus pecados, ele aproveitou que Deus acrescentou dias de vida, e ele usou esse acréscimo, essa benevolência, para voltar a pecar mais do que pecara antes. Assim acontece com nós, meus irmãos. Quantos de nós nos encontramos muitas das vezes entre a vida e a morte, entre a cruz, a espada, ou melhor, entre a frigideira e o fogo, como a gente acha melhor? E Deus, então, pela bondade, coloca a mão. Deus usa um profeta, Deus tem piedade, Deus tem misericórdia, Deus nos cura, Deus nos livra daquele mal, daquela morte eminente, e diz que vai nos dar mais vida, vai cumprir as promessas na nossa vida, e nós choramos, nós nos alegramos, de repente nós até fazemos um culto de ação de graça aos céus, mas daqui a pouco, na primeira oportunidade que temos, estamos nós voltando aos velhos rudimentos,
Estamos nós abrindo o guarda-roupa e procurando as velhas roupas depravadas, as roupas que a pombagira gostava, os cremes, as pinturas que a pombagira adorava, os enfeites que a pombagira gostava. Estamos nós ali abrindo o armário, estamos nós abrindo uma mala, um baú, um cofre, estamos nós agora despojando do novo homem e vestindo o velho homem com todos os seus artefatos, e se tornando agora de novo um manequim do inferno, um manequim da pombagira. Vamos deixar ser levado de novo pelo pecado, vamos deixar ser levado de novo pelo adultério, vamos deixar ser levado de novo pela mentira, pelo engano. Meus irmãos, deixa eu dizer uma coisa para a igreja. Eu aprendi em muito tempo estudando a palavra de Deus com alguns irmãos, que de Deus, às vezes nós entendemos de uma forma dobrada ou de uma forma dupla. Quando se fala em graça, a graça de Deus, necessário é dependermos da graça de Deus para viver, nós precisamos dela. Mas algo que é importante, que nós temos que ter em mente, que nós não devemos querer graça com Deus, é diferente. A graça de Deus e ter graça com Deus é diferente. Nós precisamos entender isso. Deus é longânimo, é misericordioso, é um Deus que perdoa, mas também é um Deus que a Bíblia diz que Ele visita a maldade dos pais no filho até a segunda, terceira, quarta geração. Assim se faz Deus. Eu quero dizer para a igreja hoje, mediante essa palavra, que nós estamos falando, não sei qual é o seu propósito com Deus, não sei o que você veio aqui buscar de Deus, mas pelo Espírito de Deus, Deus manda te dizer: não queira graça com Deus. Deus, Ele te perdoou, Deus, Ele te deu uma nova oportunidade, Deus te deu uma nova chance. Use essa nova oportunidade para fazer a Deus aquilo que você ainda não fez, para fazer a Deus tudo aquilo que Deus quer que você faça. Em que outrora você dizia: Deus, agora não dá, Senhor, o tempo está corrido, meu Deus, eu vou casar, meu Deus, eu estou tendo filho, Senhor, eu tenho que levar, trazer essa criança do colégio, meu Deus, eu tenho que levar ao hospital. Olha o que Deus fez pela tua vida, olha a oportunidade que Deus te deu, olha onde você chegou, e olha a promessa que Deus te fez. Lembra, não esqueça do que você prometeu para Deus, não esqueça do particular de Deus contigo, de você com Deus. Eu aprendo uma coisa quando eu olho para a Bíblia, no livro do sábio, ou melhor, o livro do pregador chamado Eclesiastes, do sábio Salomão, quando no capítulo 5 ele vai dizer para nós guardarmos os nossos pés quando nós entramos na presença de Deus. Ele diz para nós vigiarmos, para nós estarmos atentos, que sejam poucas as palavras a sair do nosso lábio, que nós estejamos de uma certa forma mais prontos a
que a falar, porque pela multidão das nossas palavras há tropeço, há queda, há vazão para o inimigo agir. E então ele diz que nós não somos obrigados a votar nada a Deus, mas se você votou algo para Deus, não seja inútil, não seja tolo, cumpra. Nós não somos obrigados, mas a Bíblia diz que aquele que votar, cumpra o seu voto. Cumpra o seu voto. Meus irmãos, eu quero lembrar, talvez você esqueceu, preguei a semana passada, dando ensinamento, e eu falava acerca, até mesmo o capítulo 40, aqui desse profeta Isaías, o versículo 6, 7, 8, e lá o profeta Isaías, ele diz que toda a carne, ela é erva. Lá a Bíblia diz que a vida do homem é muito rápida nessa terra. Eu quero dizer à igreja, aproveite a saúde que Deus está te dando hoje, para você fazer algo diferente para Deus. Queime um pouco a sua carne, seja um pouco mais espiritual, se humilhe mais na presença de Deus, deixe um pouco dos desejos da tua carne, porque a tua carne quer te levar para o inferno, a carne não vai adentrar os céus. É bem verdade isso, que o capítulo 15 da primeira carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, ele diz que a carne e o sangue, a corrupção e a incorrupção não herdarão o reino dos céus. A tua carne não vai entrar no céu. A preocupação que nós temos que ter é com a nossa alma. A preocupação que nós temos que ter é de nos encher do Espírito, da presença de Deus, é tornar a nossa alma forte por intermédio da presença de Deus na nossa vida. É coisa, meus irmãos, que hoje nós não estamos querendo. É coisa, meus irmãos, que hoje nós não queremos ter ideia. Nós não estamos querendo ter mais compromisso com Deus. Nós não estamos querendo mais ter responsabilidade com Deus. Nós não estamos querendo fazer o mínimo, que é ser crente, que é ser servo. Ai, pastor, eu sou servo. Servo de quem? Servo do quê? Servo do que você está sendo? Olha para a tua vida, olha para a maneira que você está vivendo, olha o teu compromisso, a tua responsabilidade com Deus, olha o que você prometeu para Deus ontem, talvez o mês passado, o ano passado, ontem, o dia que passou. Olha a promessa que você fez a Deus chorando. Olha o amor de Deus pela tua vida, olha o que Deus fez por ti, e olha o miserável que você está sendo, mentiroso, mentirosa. Ai, se Deus fizesse isso por mim, eu ia fazer isso para Deus. Meus irmãos, deixa eu te contar um testemunho rápido. Teve um dia, presta bem atenção, talvez sirva para você. Numa igreja que dirigíamos lá em Guarulhos, em São Paulo, chegou uma mulher na igreja, ela, suas crianças, e começou ali a pedir para a gente orar, ajudar ela a fazer campanha. Ela estava vivendo. Por favor, pode segurar a criancinha lá, meu irmão, está tirando a atenção das pessoas da palavra, por gentileza. Então essa mulher, ela chegou na igreja, essa mulher, ela pediu a nossa ajuda. Nós fomos auxiliar como igreja, estávamos prontos para isso, e ajudamos, fizemos campanha.
e busca daqui, busca, vai, vem, e aquela luta, e ela não era crente, e no tocante ao trabalhar de Deus, ela aceitou Jesus, só que o negócio ficou parado, porque ela não era casada com o marido, era só ajuntada, ela precisava casar. Segundo ela, o marido não queria casar. Segundo ela, o marido brigava, batia, espancava. E orando, ela disse: pastor, o meu coração está aberto para a obra. Oh meu Deus, que vontade de fazer a obra, que vontade de fazer as coisas para Deus. Mas o meu marido é uma pedra de tropeço, o meu marido é um crápula. Ajuda, pastor, vamos orar. E então, por tanta imploração, nós falamos: vamos mudar a oração, vamos clamar a Deus: Senhor, se esse homem é uma pedra de tropeço, salva ele, liberta ele, meu Deus. Se ele é escolhido para herdar o céu, salva a alma dele. Agora, se não for, tira do caminho dela. Ela quer te servir, ela quer fazer a tua obra. E começamos a orar nesse intuito. E daqui a pouco, meus irmãos, não demorou muito, questão de dias, um pouco mais alongado, esse homem veio a morrer. Ele faleceu. Supostamente Deus ouviu o nosso propósito e conheceu o coração daquela mulher. Talvez Deus queria mostrar algo para a igreja, para nós não confiarmos na palavra das pessoas, que às vezes as nossas palavras dizem uma coisa, mas a nossa ação, as nossas atitudes não condiz com aquilo. Então Deus queria mostrar algo para nós. E o que Deus mostrou? Que depois que aquele homem morreu, ela foi um dia ou dois depois ao culto. Eu disse: minha irmã, agora Deus, o Senhor, tirou a pedra de tropeço. Agora então certamente a senhora pode batizar, né? Que a senhora agora não tem mais o marido, não vai ter mais empecilho nenhum, nenhuma barreira. A senhora está livre com os teus filhos para fazer a obra. É verdade, pastor, é de Deus. Vou preparar então, não sei o que. Falei: tá bom. Passou uma semana, depois quase 15 dias ela veio, disse que estava corrido o trabalho, e que agora a casa estava na responsabilidade dela, tinha que trabalhar para manter as crianças e não dava para estar no culto. Amém, vamos orar, deixa eu preparar então. Daqui a pouco sumiu, daqui a pouco entrou na bebida, filhos na prostituição, ela também, e foi viver que todo mundo diz, a liberdade, que não é liberdade, é a libertinagem. Foi viver, fundou no mundo, e não quis saber nada de Deus. Ela só queria que o marido saísse da vida dela, para ela curtir o mundo do jeito que ela queria. E às vezes a gente olha para nós: fulano é uma pedra de tropeço, ciclano é uma barreira, ora para Deus tirar, olha para Deus mover, porque está impedindo de eu fazer a obra de Deus. Eu pergunto: será que está? Eu conheço alguém perto de mim, junto de mim, do meu sangue, que dizia isso: fulano é pedra de tropeço, é barreira para mim fazer a missão, para mim fazer a obra de Deus. Deus tem tanta coisa para falar, mas enquanto isso estiver na minha vida, Deus causou uma situação, então foi removido, foi tirado. E eu pergunto: a missão, a obra foi feita ou está sendo feita? Não. Queridos irmãos, nós não somos obrigados a prometer nada para Deus. Você não é. Nenhum de nós somos obrigados. Podemos entrar mudo, sair calado. Mas detalhe, se nós fizermos a Deus uma promessa, sejamos adultos para cumprir a promessa. Porque se nós não cumprirmos, nessa terra ou pós o túmulo, Deus vai cumprir. E é melhor que Deus cumpra aqui, Deus cobre aqui, do que pós-túmulo. Porque se Ele cobrar aqui, ainda há tempo de nós nos humilharmos, há tempo de um quebrantamento do coração, há tempo de retrocedermos, há tempo de uma metanoia. Mas se nós passarmos desta vida
No pós-túmulo, se Deus cobrar, a cobrança vai ser o inferno e a sem misericórdia. Eu quero que os irmãos entendam isso. Eu quero que a igreja entenda isso. Hoje eu orava a Deus e dizia para o Senhor que eu não fiz promessa a Deus, mas desde criança Deus prometeu algo para mim. E hoje eu cobrei de Deus que eu estou na posição, na dispensação que eu quero que Deus cumpra na minha vida tudo o que Deus falou, porque eu estou disponível. Eu quero, meus irmãos, que cada um de nós, cada um que recebemos uma promessa ou que fizemos uma promessa para Deus, que nós sejamos fiéis de dizer: Deus, eu vou fazer a tua obra, Senhor, mesmo sem saber, mesmo sem ter nada para falar, mas eu vou pegar o microfone, eu vou abrir a Bíblia. Senhor, o Senhor vai usar minha vida. Senhor, o Senhor vai falar com alguém. Meu Deus, porque quando não tinha gente para Deus usar, Deus usou uma jumenta para falar com um profeta vagabundo, um profeta amoroso pelo dinheiro, um profeta corrupto. Não tinha ninguém para Deus usar, Deus usou a jumenta. Então, meus irmãos, estejam atentos, porque Deus, você tem maior valor do que uma jumenta, você tem maior valor do que um galo, do que um peixe, você tem maior valor, porque nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. O que eu quero te dizer com isso, igreja? Que as misericórdias de Deus, elas são as causas, os meios, o motivo de nós não sermos consumidos, devorados pelo Senhor. Eu olho para Isaías aqui um pouco mais à frente, depois do capítulo 37, eu olho para Isaías sendo usado por Deus. Eu vejo Isaías chegando num castelo, num palácio real. Eu vejo Isaías entrando num quarto, e a Bíblia nos mostra um homem, um rei ungido por Deus, cujo nome era Ezequias, estava deitado sobre a sua cama. E aquele rei, sofrendo, chorando com a sua úlcera, com o seu problema, com a sua enfermidade mortal, ele chora, se desespera, procurou todos os meios possíveis, porém, não houve solução. Mas no momento de maior dificuldade, talvez no último momento da sua vida, ele vê a porta do seu quarto se abrindo, e ele vê agora entrando o profeta Isaías. Olha, meus irmãos, para essa palavra. O homem na ânsia da morte, o homem já dentro da sepultura, já para ser sepultado, para ser coberto o seu esquife, ele vê um profeta de Deus. Nesse momento, a pessoa, não importa o problema, a enfermidade, a situação que ela se encontra, ela prefere 1000 vezes ver um homem de Deus do que ver malas de dinheiro, do que ver qualquer coisa de maior valor nessa terra. Ele vê um homem de Deus, é a melhor coisa. E aquele rei Ezequias, ele olha, e ele vê o profeta Isaías entrando no quarto. Talvez ali ele levanta a mão para o céu deitado e diz: oh Senhor, oh meu Deus, que maravilha, que glória, o Senhor me ouviu. Oh meu Deus, eu pensei que o Senhor ia chegar, meu Pai. Oh meu Deus, o Senhor chegou tarde, mas chegou a tempo. Meu Deus, pode dizer, usa esse profeta agora, manda envia essa palavra rema, essa palavra logos. Muda, Senhor, a minha história. Eu quero levantar, eu quero ser curado.
Meus irmãos, presta atenção aqui. Nem sempre Deus vai falar aquilo que a gente quer ouvir, mesmo no momento mais difícil da nossa vida. Às vezes Deus não vai falar aquilo que a gente quer ouvir. Ezequias esperava essas palavras, porém o profeta chegou, encostou próximo dele, apontou o dedo e diz: Excelência, Majestade, Rei Ezequias, assim diz o Eterno, Criador dos céus e da terra, o Deus dos exércitos de Israel. Talvez o profeta ia falando, ele ia se arrepiando, ele ia tremendo, talvez ele ia entrando em outra dimensão com o poder daquela palavra. E de repente a mensagem começa a entrar no coração dele, quando o Senhor diz: o Senhor manda te dizer, ó rei, coloca a tua casa em ordem, porque rei, da cama, do leito que tu está deitado, tu não vai levantar, mas tu morrerás, e estas são as minhas para ti, fique na minha paz, tchau. Não ungiu, não orou, somente foi essa ordem de Deus, e o profeta foi embora. Meus irmãos, olhe para essa palavra, medite, raciocine. Veja você, no último momento da sua vida, você se depara com um profeta de Deus, não era qualquer um, era um profeta de Deus, e você ali se alegra, ufa, até que enfim Deus chegou para mudar minha história, até que enfim chegou o recurso, até que enfim chegou o milagre. Mas não foi isso que chegou, chegou uma sentença, e a sentença é: põe a tua casa em ordem, arrume a tua casa, porque da cama que tu está, tu não vai levantar, tu vai morrer. Tchau. Foi embora. Meus irmãos, o que pensar de Deus numa hora dessa? Talvez para nós, os crentes modernos, os crentes internautas, cibernéticos, nós iríamos dizer: Deus me traiu. Todavia eu li que Ele é socorro bem presente no momento de angústia. Cadê? Ué, Ele se fez presente. Ele não te abandonou no momento da angústia, Ele fez presente, Ele foi ali, Ele te deu tchau, Ele disse: você pode morrer em paz. Ué, Ele não foi ali? Ele está lá, Ele não te abandonou, Ele não te entregou aos demônios. Só que nós não queremos só a presença, nós queremos milagre. Nós não queremos só o milagre, nós queremos a mudança de cativeiro, nós queremos longura de dias, nós queremos viver eternamente, ou queremos ser um eterno pecador. Meus irmãos, eu sempre oro e sempre digo que feliz são todos aqueles que na sua infância, na sua juventude, na sua mocidade, servindo a Deus, sendo fiel ao Senhor, o Senhor o recolheu, o tomou para si. Louvado seja Deus pela vida dessa pessoa, que não teve prazer de se afundar, de viver o pecado, de ser servo do pecado, mas aprendeu a servir a Deus, e nesse momento que ele está ali, servindo o Senhor o tomou para si. Meus irmãos, que alegria, que prazer, que coisa linda. Não sei se foi hoje ou ontem, minha esposa dizia, acho que ontem, a pregação, na segunda-feira ela pregando, ela dizia do evangelista que nós conhecemos, um homem muito cheio de Deus. Antes de vir para a presença de Deus, ele casou-se numa boate,
com outro homem, era homossexual, era terrível, viveu uma vida promíscua, e conheceu Jesus, Jesus o libertou, conheceu uma mulher, casou com essa mulher na presença de Deus, e Deus o usava de uma forma que talvez aqui ninguém nunca viu. Uma ocasião, para os irmãos ver, eu cheguei do trabalho, tomei banho rápido, fui para o culto de terça-feira, a minha escala na sede. Lá no fundo eu dobrei o joelho numa parede e comecei ali a orar, a falar com Deus, refalando tudo que eu falei com Deus em casa, quando eu estava no banheiro tomando banho. Aquele homem desceu do altar de Deus, foi até onde eu estava de joelho, lá no fundo da igreja, e colocou a mão sobre minha cabeça e falou tudo aquilo que eu havia dito para Deus, palavra por palavra, ponto e vírgula, e diz que Deus ouviu cada uma. Homem, quando tu dizia assim, 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 Deus ouviu e Deus vai responder. Coisa linda, coisa tremenda que quebra qualquer pessoa. Então, no auge, ele se desviou, ele foi para o mundo, voltou para a vida promíscua de novo, mas Deus fez um mover, ele largou, voltou para a esposa e voltou para a igreja, passou pelo tempo determinado da disciplina, sei lá, 1 ano, enfim, e reconciliou, tomou ceia de novo, e no culto de convenção, fazia parte da diretoria, era secretário, estava preenchendo a ata no andar do culto, e Deus, o Senhor usou aquele profeta, ele veio aqui até o altar, entregou uma profecia para o pastor presidente, e de repente, ele no mistério dele entregou a profecia, e no mistério ele rodou e caiu diante do altar, e ali ele expirou. Ele morreu no encerramento da festa ministerial, a igreja lotada de pessoas, muita gente de todo lugar, e ele ali morreu. Então nós vemos que no meio de tudo isso, nós vemos como que Deus ele tem o amor, o amor específico por cada pessoa. Como Deus ele trabalha, como ele dá oportunidade. Veja bem que isso não é para todos. Isso não é para todos. Talvez isso foi para ele. Aqui para Ezequias não teve essa oportunidade. Põe a tua casa em ordem que tu vai morrer. O profeta foi embora. O que Ezequias fez, meus irmãos? Ezequias fez o que você deve fazer. Ezequias fez o que eu tenho que fazer, o que nós temos que fazer. O que Ezequias fez? Ele virou-se para a parede, num gesto de humilhação tão grande. Ele ali, com a pouca força que lhe restava, ele vai rasgar o seu coração na presença de Deus. Ele vai dizer: Deus, lembra, meu Pai, de quando eu andava na tua presença. Ele está dizendo o quê? Que ele estava desviado. Ele está dizendo o quê? Que ele estava distanciado, que ele estava em débito com Deus. Ele está pedindo para Deus lembrar do passado, de quando ele estava em sintonia, em comunhão com Deus, porque agora ele não estava. Ele está pedindo para o Senhor lembrar. Ele está rogando a misericórdia, ele está rogando o perdão de Deus. Ele está pedindo a Deus que o Senhor dê mais uma chance para ele voltar a ser como ele era antes. E a Bíblia diz que ele então vai chorar grandissimamente. Ele vai se acabar em lágrimas. Ele vai balbuciar, ele vai gritar. Ele vai usar todas as suas forças naquele momento. Só que detalhe, aquela situação do rei Ezequias não foi algo só de boca, não foi algo somente emocional. Eu vou fazer uma média aqui, quem sabe o profeta volta, eu vou fazer uma média aqui, quem sabe Deus tem misericórdia. Não, Deus conhece o coração do homem. Quando Deus vê sinceridade, Deus ele revoga. O profeta ainda estava dentro do palácio, saindo afora, quando o Senhor disse: volta lá, profeta, volta lá que eu tenho algo novamente para dizer para o rei Ezequias.
Se fosse eu como profeta, eu ia ficar preocupado. Eu falar, mas Deus falou isso, agora vai querer falar outra coisa? Mas com Deus não se questiona, com Deus simplesmente obedece. O profeta sobe, vai lá, chega diante do palácio, do quarto, aliás, entra, e o Senhor vai dizer: Rei, eu ouvi a tua oração. Rei, eu contemplei as tuas lágrimas. Rei, eu vi a sinceridade do teu coração, que você está arrependido. Eu vou mudar a sentença que eu havia te dado. Rei, eu te darei mais 15 anos de vida. E aí, meus irmãos, será que está bom? Você ia morrer agora, e Deus dá mais 15 anos. Aí a tua carne desperta. 15 anos? Pô, eu estou no auge da minha vida. 15 anos é pouco. 15 anos não é nada. Com 15 anos, somando isso com isso, eu vou estar com tanto. Não, eu estou novo ainda, eu vou estar nova. Não é assim que a gente pensa? Desse jeito. A gente preocupa com o amanhã. A gente preocupa com a nossa carne. A gente se preocupa o que eu posso ganhar de benefício com a minha carne, praticando alguma coisa nesse mundo. Esse é o nosso pensamento. Mas nós precisamos pensar, mudar o nosso pensamento e dizer: com essa oportunidade que Deus está me dando hoje, o que eu posso fazer para Deus? Quantas almas eu posso ganhar para o Senhor ainda? Quantas missões eu posso fazer para Deus? Será que eu posso usar os meus recursos, que são diversos, os meus investimentos, as minhas ações, para fazer a missão de Deus, levar a palavra de Deus para a terra? É isso que nós precisamos pensar, meus irmãos. Nós temos que preocupar com isso. Mas muitos de nós preocupam mais, eu tenho que preocupar com o casamento. Eu tenho que preocupar com o homem, eu tenho que preocupar com mulher, eu tenho que preocupar com dinheiro, eu tenho que preocupar, meus irmãos. Tudo isso é perecível, tudo isso vai passar. Igreja, eu estou aqui, sou testemunho vivo, os irmãos me conhecem. Eu estou aqui pela divina, pela poderosa fé. Eu não tenho recurso, eu vivo pela fé. O que eu tenho é dado por Deus. Esses dias agora que eu ganhei a minha aposentadoria mínima, mas Deus, o Senhor me deu. Mas que eu vivi de quando eu estou aqui quase 11 anos sem isso. E Deus tem me mantido vestido, eu, minha esposa. Deus tem preparado o carro, Deus tem preparado a nossa casa, nossas vestes, tudo que a gente necessita, Deus tem preparado. E eu nunca precisei dobrar o joelho e dizer: Deus, eu estou precisando de um frango, eu estou precisando de um leite, Deus, eu estou precisando de um pão. Nunca precisei. Às vezes eu olho para minha esposa, ela olha para mim e fala: está acabando tal coisa. Daqui a pouco alguém liga, pede oração, a gente ora. Deus abençoa, dá vitória, e a pessoa liga e fala: pastor, dá seu pix. Deus tocou no meu coração para te dar uma oferta, para te abençoar. Deus te usou, me abençoou, quero compartilhar contigo. É assim Deus faz. Vai alguém em casa para orar, a gente ora, Deus abençoa. A pessoa diz: pastor, essa oferta, Deus tocou no meu coração para te abençoar. E assim a gente paga uma água, paga uma luz, e a gente vai vivendo. É assim que Deus faz. Meus irmãos, nós não precisamos de muito para viver. O apóstolo Paulo diz: a gente tendo o que comer e o que vestir, meus irmãos, está ótimo, está de bom tamanho. Não se preocupa em querer muito, em querer 5, 10, 20 casas. Não se preocupe em querer 5, 10, 50, 100, 1000 alqueires de terra. Você não vai dar conta.
Uma casa só para você cuidar é demais. Você não dá conta, tem que arrumar alguém. Viva com pouco. Comece a pensar no próximo, comece a estender a mão. Isso é fazer a obra, isso é ajudar, isso é semear, isso é juntar tesouro no céu. Vamos praticar, meus irmãos, essa palavra. É simples, a palavra de Deus. Se Deus tem uma promessa na tua vida que vai te enviar, Deus não vai contar certamente com teus recursos. Deus não contará com a tua capacidade. Os recursos virão do céu. A preparação virá de Deus. No momento de Deus, na hora de Deus, tudo chegará na tua mão. Pode ficar tranquilo, fica sossegado. É assim, meus irmãos. É viver crendo, é viver por fé. Isaías, ele viveu. Ele disse: Senhor, já encerro. Ele disse: Senhor, eu vou perecer, Senhor, porque eu sou um homem de impuros lábios e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Senhor, os meus olhos viram a Deus, e eu sei que eu vou morrer, porque mortal nenhum viu Deus e viveu. Aquele serafim com uma tenaz, ele pegou a brasa do altar de Deus e ele foi até o profeta Isaías e colocou ali sobre os seus lábios e diz: profeta, os teus pecados foram apagados, a tua iniquidade apartou de ti, o Senhor te perdoou, tu não vai morrer. Meus irmãos, o homem sentenciado, o Senhor deu oportunidade. Agora o Senhor vai provar. Agora os céus vai bradar e vai dizer: quem há de ir por nós e quem enviarei? Isaías olha para esse dito de Deus, ele ouve essa voz, ele olha para um lado, ele olha para o outro, só está ele, e ele agora é o homem da brecha. Ele agora está na brecha. Ele vai dizer: Deus, Senhor, eis-me aqui, Senhor, envia, Senhor-me a mim. Essa foi a palavra de Isaías mediante a sua iminente acusação. Ele se humilhou, ele recebeu o perdão e agora ele recebeu o chamado, e ele se dispôs nesse chamado de Deus. Que possamos nós, exímios pecadores, que possamos nós também reconhecer os nossos pecados, pedir aos céus perdão, termos a certeza do perdão, e agora arregaçar as nossas mangas e adentrar na seara, na obra de Deus, e trabalhar para o Senhor enquanto há tempo. Porque a Bíblia diz que a noite vem quando não se pode trabalhar, não é? Jesus diz: trabalhar enquanto é dia, lá no capítulo 9 de João. Trabalhar enquanto é dia, porque a noite vem quando não se pode trabalhar. Enquanto temos vida, vamos trabalhar, porque daqui a pouco chegará a noite, daqui a pouco nós iremos ao túmulo, então não se fará mais obra nenhuma. Que Deus, o Senhor, abençoe a igreja, os ouvintes, que essa palavra possa fazer morada no coração da igreja, que possa haver uma transformação na vida dos irmãos, que é isso que Deus quer de nós. Amém? Essa será a maior bênção, o maior galardão que nós vamos receber de Deus nas nossas vidas. Que Deus, o Senhor, vos abençoe. As palmas bem alegres, exalta e glorifica a Deus.